Cara, eu acho que a gente tem que trabalhar o imaginário do povo brasileiro. Tudo começa na imaginação. A esquerda faz isso, né? Ela vai te prometendo um paraíso aqui, você vai imaginando como Cuba vai ser, nunca chega, você morre, Cuba continua do mesmo jeito, mas problemas. Trabalhar o imaginário. A gente tem que trabalhar o imaginário no seguinte sentido. A pessoa, velho, e eu sei disso, cara, eu sei que tem... Onde eu vivo, eu sei que as pessoas, elas não têm um norte, não têm uma visão de algo diferente. Eu falo isso porque, cara, ainda hoje, tá? Eu nasci na favela, fui crescido lá. Eu ainda hoje tem coisas que eu olho e eu falo assim, que isso, cara, isso aqui não é meu mundo. Tipo, lembra quando eu fui em Dubai? Aí o Bolsonaro foi e me chamou assim pra poder jantar. Vai, tira essa bicha aí, vai. Você entendeu, né? Você entendeu, Pelo né? amor de Deus. Assim, Nicolas Ferreira, é o seguinte, meu velho, ouça aqui, faça um corte, deixem salvo que... Eu vou te chamar muito de bicha, porque você tem que parar de ficar imitando a coisa dos outros. Eu sei que o Renato não gosta, mas é o seguinte, é impressionante, tudo ele tenta imitar. Imitou a marcha, chegou lá, fez um discurso falando de libertar o Nordeste, agora ele tá falando de usar a imaginação na política. É tudo absolutamente nosso. A diferença é que, assim, imita não só o discurso, monta a porra de um partido em vez de ficar trabalhando pra um ladrão, vai ser efetivo igual Kim Kataguiri como deputado federal. Para de puxar o saco do Bolsonaro igual a gente faz. Faça algo de útil, além de ficar farmando like, entendeu? Esse tipo de comportamento é só ridículo. Fica imitando, então é isso, né? No fundo, esse cara sempre foi um puta no puxa-saco do MBL, ele xinga o MBL pra poder imitar o MBL e achar que o MBL ia desaparecer, ele ia ser o MBL, que era o político jovem. No fundo, esse cara sempre teve a gente como benchmark e ele quer ficar imitando. E é o seguinte, imita meu discurso. Eu faço o seguinte, imita minha heterossexualidade, velho. Todos os meus escândalos, como você sempre disse, são heterossexuais, os teus não, tá? Vai se fuder, cara. Fiadinho do cacete, desculpa, Renato. Tem que falar isso aí. É uma puta no imitão, tudo fica imitando o discurso, tudo imita o discurso. E essa sempre essa enganação sobre o público evangélico. O que esse cara faz? Aliás, uma coisa que eu tô vendo aqui nos Estados Unidos, conversando com a galera, o cara aqui já ganhou. O movimento evangélico neopentecostal aqui já elegeu um monte de gente. E tudo que esses caras fizeram foi ser corrupto. Então, a gente tá vivendo esse processo no Brasil, o Brasil tá se tornando um lugar neopentecostal mais tarde que os americanos. E aí, aqui a consequência disso é Nicolas Ferreira. São esses caras. Um bando de aproveitadores que tem aqui nos Estados Unidos, que é um problema pra direita americana. E aí no Brasil fica esse cara que é um aproveitador, ladrão de discurso alheio, vagabundo sem proposta. Volta a falar, vai imitar a porra do trabalho do Kim, o vagabundo. Vai imitar a minha qualidade do trabalho montando a porra do partido. Vai imitar o movimento cultural com o Sérgio Cavalete, deixa ficar só imitando as frases. Esse cara imita a casca externa do que a gente faz, mas nunca tem profundidade. Toma banho, cara. Coisas que... Você tem que ter paciência pra ficar vendo esses vídeos, hein, Júnior? Você gosta, hein? Não, o Júnior, ele gosta de si. Ele fica sempre falando lá. Não, tá muito boa. É que vocês não estão, acho que por dentro, a briga interna tá sensacional. Eles estão se comendo por dentro, tá, Renan Santos? Se comendo. Eu fico muito triste com essa desunião. E assim, não tem salvação. Não tem salvação. Eles vão pro pau entre eles. Lá ele. É que agora o Nicolas cresceu, ele tá, não, agora eu sou independente. Agora eu tenho opinião. Não, eu tenho uma opinião, agora não. Faz Bolsonaro, eu vou focar aqui no meu estado. Vou focar aqui no meu estado. E ainda mandou um recado, né? Falou, basicamente, se ele não montar a chapa lá, ele vai sair do PL. Falou. Vai fazer sozinho. Agora ele é grande o suficiente, não precisa mais do Bolsonaro, né? Então tá colocando as asinhas de fora aí. E ele é grande, velho. Eu já vi isso acontecer, tá? Bom, eles que investiram em mercenário agora. Exatamente. Não, nesse sentido, ele é nosso aliado. Deixa ele aí causando o Flávio, deixa o Flávio causar com ele, deixa esse cara nesse jogo de puta entre eles aí. É um cara que não tem nada concreto, nada profundo. E volta a contar. Quer uma coisa só, Renato? Assim, a história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa, né? A tragédia foi o bolsonarismo, a farsa é o Nicolas. E por quê? O Nicolas não é, para o Bolsonaro, o influencer que ficou farmando like dele, sendo ele próprio um cara cuzão e pouco confiável. Quem é a base de apoiador do Nicolas? Esse monte de Fernando Holliday? Pessoas zero confiáveis. Então, no fundo, o Nicolas ele já tem ao redor dele os mesmos vícios do Bolsonaro. Não existe pessoas leais, não existe grupo leal, ninguém disposto a fazer um sacrifício por ele. São só aproveitadores por like, assim como ele próprio aproveitador do like do bolsonarismo. Então, a coisa vai se repetindo dele como farsa já. Então, o Bolsonaro teve os Alexandres Frotas, as Joyces, os Nicolas, todos esses caras. Aí todos eles agora estão esfaqueando o Bolsonaro. Agora, você olha pro Nicolas, ele fala, Fernando Holliday, Lucas Pavanato, sei lá, Gessé pela verdade, aquela criança burra. Todos esse monte de... Esses caras vão literalmente fazer isso. É isso que eles vão fazer. Ô, Junito, eu não sei se você viu o discurso do Gil Diniz na Assembleia, você viu? Que ele diz basicamente o seguinte, Renan, ele tá criticando ali, segundo ele, uma pessoa que foi muito bem votada na última eleição, mas que em 2022 não apoiou o Bolsonaro, e que agora já tá cantando de galo aí, sozinho. Vocês entenderam o que ele tá falando, né? Ele tá falando do Pavanato, né? Apesar dele não dar nome, né? Fica meio... ele tá falando do Pavanato ali, claramente, ou seja... Tô brigando pelo voto interno. Exatamente, cara, exatamente. Eles estão em guerra. E essa guerra não, porque assim, eles estão dividindo o mesmo eleitorado. É o mesmíssimo eleitorado que tá em disputa. E eles estão percebendo assim, pô, pro PL, eventualmente, mas elas dão o espaço pro Pavanato, que tá em ascensão e tá com a turma do Nicolas. E não pra velha guarda que já tá enchendo muito saco. Os bolsonaristas leais, eles estão se sentindo meio preteridos, sabe? Pelo monstro que eles criaram. Agora, sempre, nunca se esqueçam de uma coisa, vocês estão assistindo. Esses fenômenos em que assim, há uma picaretagem, aí surge a subpicaretagem, que é sempre derruba a picaretagem anterior. Ela é sempre menor e mais rápida. Então, o pós-bolsonarismo será menor que o bolsonarismo e vai acontecer mais rápido. O Nicolas não é nada perto do que foi o Bolsonaro, por mais que seja grande. E ele não vai durar o tempo que durou. Porque a segunda mão é sempre menor do que a primeira mão. Assim, isso é ciclos históricos, são assim, vem essa primeira mão e vem esse outro, e vai menor. Talvez dure uma terceira pedalada, uma terceira curtíssima. Porque não tem como ser, porque primeiro a própria sociedade civil se adapta, o discurso cansa. Em resumo, isso, eles não vão conseguir ser um bolsonarismo sem as falhas do bolsonarismo, porque eles são a falha do bolsonarismo. Eles são o próprio defeito. É como se o câncer tomou o corpo, aí o câncer virou um novo indivíduo. Cara, vocês são câncer, vocês não vão sobreviver. É o nicolismo, a doença infantil do bolsonarismo. Teve também o Paulo Marçal, né, Renan, que surgiu ali, né, na eleição de 2024. Nossa, o Paulo Marçal e tal. Cadê, né? Tipo... Não disse que ele tava na campanha do Flávio? Tá na campanha do Flávio. Ele tá na campanha daquele jeito, Volta a ser notícia, ó, então o terceiro Valete Plus. Mas ele entrou daquele jeitinho, né? Pra falar que tá junto,
pra depois ele dizer no futuro que ele estava junto. Mas ele não passou a fazer nada, né, pra ele. Cara, é difícil falar isso, porque é o seguinte. Primeiro, eu não sou nenhum expert em geopolítica, e eu falo muito pouco a respeito disso, porque eu acho pra mim que o cara tem que ter uma bagagem pra poder falar isso. E eu vejo muito nego sem noção falando a respeito de geopolítica. Falando que é culpa minha, falando que é culpa minha a Magnitsky ter caído, né? Ou eles estavam esperando um tweet de um deputado brasileiro pra poder aplicar a Magnitsky mesmo, né? Ele não é muito mais complexo, né, esse tema, né? Não tem André Esteves, não tem Joesley Batista. Por que ele citou o Joesley Batista? Ele cita de novo depois. Ele citou Maduro e o Joesley Batista nessa Ele vê questão do nossos Magnitsky. vídeos. Ele vê nossos vídeos. O Nicolas Ferreira, ele forma a posição política e a estratégia dele assistindo tudo que a gente fala. O Nicolas Ferreira, tanto que... Vamos abrir o jogo. Quando o Kim ganhou a eleição e tava com o Guto em Brasília, o Nicolas foi lá atrás dele igual um fã. O Nicolas Ferreira é um paga-pau nosso, só que ele é uma versão gay, burra e chamativa pra classe D do que a gente faz. Então, é isso. É isso. Eita, bombeiros aqui. Acho que o bombeiro Rafa veio aqui pra Washington. Bombeiro Rafa já tá aí, já? Acabou de chegar. Cara. Não é sirene de ataque nuclear? Parece um pouco, mas é bombeiro. Passou um negócio vermelho ali. Bom. Era isso, eu só queria mostrar que eu achei interessante. Ele citou de novo, ele citou o Joesley, o negócio do Maduro. Falei, caramba, será que ele vai entregar o Flávio? Vai entregar o... Porque assim, a treta tá feia, eles estão prometendo entregar coisa, já estão se ameaçando entregar conversa. Vai que o Nicolas abre a boca. Eu acho que o Flávio considera o Nicolas como um problema pra campanha, porque o Nicolas consegue desmobilizar aquele apoio militante pra candidatura do Flávio. E o Nicolas quer fazer isso. Pro Nicolas, gente, cenário ideal pro Nicolas. Cenário 1, Lula ganha. Aí ele vai ficar, olha lá a hipocrisia da esquerda, por mais 4 anos, fingindo que é a liderança contra o PT. Ele vai ter que fazer isso por mais 8 anos. Não, coisa não deu. Vamos lá, dentro do bolsonarismo, quem elegeria mais deputados, o Nicolas ou o Bolsonaro? O Nicolas. Ele ia aumentar. Não, fato é, ele ia aumentar a fatia dele na bancada. Eu acho que eles têm um share determinado de deputados. Isso, ele ia ter um que share eu acho maior. que vai diminuir nessa eleição, o número de deputados bolsonaristas. E uma parte importante deles seriam aliados do Nicolas. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, tá? É bem difícil, viu? Eles estão tentando. Cara, eles tentam fazer até meme. Ai, meu amigo, não sei o que, nada é natural, é tudo. Nossa, ninguém coisa tem coragem. horrorosa. É que eles botaram. Você entendeu isso aí, Renan? Eu entendi, foi um negócio do. Eles tentaram, tipo, pegar uma piada do. O Murilo Couto zoou eles. Não, mas eles querem dizer, vamos pegar a zoeira e vamos transformar em algo legal. É Constrangedor. É bem constrangedor. E aí genial. Né? E. Enfim, eu não boto muita fé nessas estratégias, mas novamente, né? Só voltando para o que interessa ao Nicolas. Interessa pro Nicolas, o Lula precisa ganhar. E pros Bolsonaro, se o Nicolas ele não deve botar muita fé no que a gente faz. Ele imita tudo que a gente faz, mas ele não acha que a gente vai conseguir bem. Então ele vai ficar no início ignorando, ele vai querer sabotar a campanha do Flávio, pro Flávio ir bem mal, e ele aumentar o share dele no bolsonarismo e dentro do próprio PL. Tanto que ele mandou um recado pro próprio PL.